Sejam bem-vindos, ouvintes do Expresso Difusora na 92.7 FM de Palmeira das Missões. E vocês que estão nos acompanhando no vídeo que gravamos todas as semanas do nosso programa ao vivo. Quem está vendo o vídeo vai observar que, excepcionalmente esta semana, nós vamos transmitir o Expresso Difusora aqui da sede do Instituto Preceptor Cum, na rua João Andreu Gonçalves, em Palmeira das Missões. E já deve estar percebendo que atrás de mim tem alguns quadros. Especificamente, quem está assistindo o vídeo vai ver a obra de Paolo Veronese, que é um ancestral meu. Saibam vocês, apesar de o meu sobrenome ser Cum, que dá nome ao instituto, pelo lado paterno, meu lado materno é italiano, minha mãe é Veronese. Então essa obra aí não deixa de ser uma homenagem à minha mãe. Paolo Veronese pintou ela em 1563. E o original está lá no Museu do Louvre, em Paris, que talvez seja o maior museu do mundo. E é uma coisa interessante dessa obra que foi um dos itens que Napoleão saqueou quando invadiu a Itália em 1797. É uma obra enorme, ela tem mais de 9 metros de largura e mais de 6 metros de altura. Já imaginou? Aqui ela parece grande, pega quase a parede inteira. Lá no Louvre é ainda maior. Paolo Veronese, que foi um grande pintor renascentista, e ele se colocava em algumas dessas pinturas. Como eu sou um descendente dele, quem vai ver esse vídeo depois vai observar que tem até um cara parecido comigo aqui, um barbudinho. E é interessante, né, que é possível que as gerações, né, vão saltando e às vezes o jogo de dado da natureza é parecido. Daqui a pouco ele usou algum parente comum como modelo. Bodas de Canaã é uma das grandes obras do Renascimento. E aqui na nossa sala, no Instituto Preceptor Cum, na sala onde a gente ministra os nossos cursos, a gente tem 5 obras dedicadas a Paolo Veronese. Todas elas maravilhosas. E é um convite, né? A gente refletir sobre o renascimento e a arte, a importância da arte na nossa vida. Todos que estão aí no carro, preparando para comprar uma carnezinha para o final de semana, as mamães e papais um pouco assustados com o início das férias escolares em algumas escolas da nossa cidade. Convidamos você a relaxar e bater um papo bacana com a gente nesse nosso programa que vai toda semana, né, na sexta-feira, das 5h30 até as 6 da tarde. Bom, vamos falar da obra de hoje, né? As Intermitências da Morte, de José Saramago. Saramago deveria dispensar apresentações, né? Mas vamos apresentar ele assim mesmo. Ele é um escritor que nasceu em 1922, morreu agora, em 2010, nos deixou há relativamente pouco tempo, mas tem uma obra vasta, muito importante, que foi objeto de muita perseguição e crítica ao longo da carreira. Só no momento da sua maturidade que ele realmente foi aclamado em Portugal. E até hoje não são poucas as manifestações políticas contra Saramago. Ele que tinha uma determinada linha política, e isso em Portugal representou sempre um fator de rejeição por parte da população. Entre nós, entretanto, a gente descolado, né, dessas pequenas questões domésticas de Portugal, sempre achamos a obra dele maravilhosa e ela perpassa o tempo, porque as discussões são profundas. Na obra As Intermitências da Morte, por exemplo, ela trata sobre a finitude da vida, mas de uma forma tão interessante que a gente acaba até se confortando um pouco com esse elemento que nos espera lá no fim. E é interessante que As Intermitências da Morte foi publicado em 2005. Então, Saramago morreu em 2010. Em 2005, acredito que ele já estava assim refletindo profundamente sobre a finitude da vida. Então, foi um olhar de muita maturidade. Ele já era um escritor reconhecido, já tinha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura em 98, que é o maior prêmio que os escritores podem almejar ganhar. Ele até hoje é o único escritor em língua portuguesa
a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, é muito difícil que os livros escritos em português sejam muito reconhecidos, né? Até os em língua espanhola não são muitos a vencerem o Prêmio Nobel de Literatura. Bom, Saramago faleceu na Espanha em 2010 e deixou um legado impressionante. Muitas obras poderiam ser objeto do nosso programa. Essa foi a primeira que eu escolhi, porque, além de tudo, ela é um pouquinho menor do que tradicionalmente o autor escrevia, e aí acaba sendo um bom convite para quem quer se debruçar sobre a obra de Saramago. Tem nas bibliotecas, tem à venda aqui no Instituto. Você consegue, às vezes, se você não tem intimidade com o livro de papel e já está adaptado às questões digitais, você consegue também nos sistemas de livros digitais, mas é uma obra muito interessante. E ela começa de forma inusitada. A primeira frase do livro nos convida a uma coisa fantástica, né? No dia seguinte, ninguém morreu. E é esse o enredo central da obra. Um país fictício, que alguém pode até arriscar dizer que foi Portugal, num belo dia, as pessoas pararam de morrer. Continuavam doentes, continuavam com alguns problemas, mas não morriam, simplesmente não morriam. E acidentes e uma série de situações sempre davam um jeito e as pessoas não morriam. E esse elemento central da reflexão de Saramago tem um elemento cômico muito grande, porque na obra a morte é uma figura com uma certa identidade. Inclusive, ela comunica suas decisões sobre matar ou não matar por cartas. E a intenção inicial da morte era boa, né? Causar uma reflexão, dar mais tempo para as pessoas, porque é isso que todo mundo quer no final das contas, um pouco mais de tempo de vida, né? Ninguém quer deixar a vida, ou pelo menos a maior parte das pessoas não quer. E a morte tem um elemento central. Muitos autores na psicologia, como Jung, colocam que ela é um elemento definidor das nossas características de personalidade, a nossa relação com a vida. E é isso que o Saramago vai trazer. Só que dentro de um processo de muita ironia, muita sátira, de uma tragédia emoldurada por um elemento muito cômico. O romance, então, ele traz essas relações de indivíduos, famílias e também instituições. Você deve estar parando para pensar assim, e se as pessoas parassem de morrer, né? Como é que ficaria a Previdência? Como é que ficaria a questão das promoções? A diferença de gerações? Daqui a pouco fica todo mundo velho, né? Não tem ninguém novo, só um país com pessoas com mobilidade muito limitada, e aí ele acaba fazendo também uma crítica ao que tem se tornado a Europa, que um continente que ao longo das últimas décadas teve um grande envelhecimento e que gera uma série de desafios. Saramago também traz uma análise do comportamento moral, né? E aí a gente convida o nosso ouvinte a refletir sobre isso. Se você soubesse que você não vai morrer, as tuas preocupações em relação ao céu cairiam em desuso, né? Se tornariam inócuas. Você não vai morrer, talvez você não precisaria de uma religião, perdão. E aí talvez as próprias religiões começassem a se preocupar com a carência da morte. É isso que o Saramago traz na obra. Tanto o Estado quanto as religiões começam a temer uma alteração do comportamento das pessoas por saberem que não vão ter que encarar esse julgamento que ainda está na nossa cultura ocidental, né? De que depois da morte a gente enfrenta um julgamento. A gente analisa lá se a nossa alma vai para o céu ou em outro lugar menos iluminado, digamos assim. Então, o componente central da moralidade passa a ser um objeto também da obra, nos grandes diálogos de pessoas preocupadas com a falta de morte. As implicações políticas, né? Nesse país fictício, você não tem mais a morte,
Logo, o rei, né, não vai morrer e não vai dar o espaço para o próximo príncipe se tornar rei. E aí, como é que fica? Como ficaria a questão sucessória, onde há muita expectativa de que você vá assumir um patrimônio, uma empresa, ou no caso de um rei, um país inteiro, se a morte não existisse? Além disso, Saramago, com essa obra, acaba nos permitindo refletir o que é ser mortal, né? E sendo mortal, a gente está vivo, o que parece paradoxal, porque a morte acaba ajudando a definir a vida. Porque talvez se não existisse um conceito de morte, nós não precisássemos ter uma noção de que existe vida, porque seria o que seria. E aí nos aproximamos também da ideia da divindade, com a reflexão de Saramago. Né? Estaríamos em compasso semelhante à figura dos deuses, né? Que, diz a mitologia, criaram os seres humanos para se divertir ao longo da eternidade. Essa obra ela tem uma característica de escrita muito interessante. Se você folhear ela, vai ver que Saramago não dava muita bola, nem para frases, nem para parágrafos. Isso assusta alguns leitores. Ele não tem aquele tradicional travessãozinho que você coloca quando está tendo os diálogos, ou o parágrafo que pontua bem uma ideia, uma frase. E é engraçado isso, que se fosse qualquer um de nós, soaria muito negativo, mas um grande nome da literatura pode se dar esses luxos de indiretamente repropor a forma de escrita da língua portuguesa. Essa obra ela foi aclamada pelo grande público. O grande público encontrou nela muitos pontos de discussão e a crítica abraçou a obra. Nem todas as obras, como eu disse, de Saramago foram acolhidas e abraçadas, mas depois do Prêmio Nobel de Literatura, Saramago passa a ser visto, pelo menos para a maior parte da população, como eu disse, não por todos em Portugal, mas nos países de língua portuguesa, sim, como um gênio da escrita. E aí se dá, né, a possibilidade de testar e conjugar, inclusive, humor e tragédia. Saramago, ele deixou um legado para todos nós, e o programa é uma homenagem também a isso. Essa possibilidade de entender as tensões do tempo de Saramago, os elementos da sua incompreensão em relação ao mundo, que são muito sutilmente trazidos nas discussões das intermitências da morte. É um livro que traz crítica social, Saramago jamais se furtou de fazer esse papel como autor, mas é mais profundo do que a contingência política e social de um tempo. Ele chega a ser ela chega a ser uma obra de verdadeira investigação filosófica. E ele constrói de forma magistral essa narrativa imaginária. Porque a morte, nesse livro, ela é personificada. E ela chega a ter uma grande companheira, que é uma gadanha. O que é a gadanha? É aquela foice tradicional, nós chamamos de foice, que simboliza o ceifar da vida, né? Que eles utilizavam antigamente para ceifar o trigo. Então, nossa dica de leitura da semana e de reflexão é as intermitências da morte. Queremos muito não morrer, mas o alongar da vida traz muitos problemas. E uma ideia de não existir mais morte traz uma reflexão profunda sobre a manutenção desse grande sistema que é a sociedade. E mais, esse livro acaba nos permitindo também, apesar de ser essa sátira, não ser um livro de ficção científica, a refletir sobre um mundo onde não haja morte, onde não exista morte. E aí? Como seria? Sem morte a vida? Há florescimento da população? Será que para criar as gerações também precisam esquecer? E aí? É a grande reflexão e o legado dessa obra de Saramago.
É um estilo narrativo único, pode assustar num primeiro momento, justamente porque, como eu disse, não tem muitos parágrafos e pontos, mas é uma obra magistral se você tiver um pouco de paciência, inclusive para bater papo com a sua família, para falar sobre esse assunto, que a gente tem que falar com naturalidade. E uma parte de nós nunca sai do mundo, é um legado que nos acompanha para sempre, dos nossos ancestrais, e que a gente também deixa para as próximas gerações. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. As Intermitências da Morte é o nosso livro da semana. E convidamos você também que tem interesse em participar de um dos cursos do Instituto Preceptor Kun a seguir lá o nosso Instagram, @Instituto Preceptor. Lá você vai ver, por exemplo, que na semana que vem ainda temos algumas vagas para o nosso curso Guia Prático de Franquias, em parceria com a Difusora, e até em agradecimento às inúmeras gentilezas da rádio com o Instituto, nós oferecemos uma vaga desse curso que vai ser sorteado no programa da Aline. Alguém tem que dizer na terça-feira, dia 18. Para participar, basta você acessar lá o WhatsApp da Difusora, mandar uma mensagem com o seu nome completo e um nome de uma franquia que lhe ocorra. Para a gente também refletir como esse modelo de negócio, de parceria de negócios, tem crescido, inclusive, na nossa cidade. O nosso curso não é, obviamente, para vender franquias, é para você entender como isso funciona e ver se é uma opção para você, já que as franquias oferecem possibilidades que vão aí de investimento de 50 mil até vários milhões. E aí, na outra semana, temos o curso Inteligência Emocional com a psicóloga e mestre em psicologia Bárbara Olsen Secato. Acompanhe lá no @Instituto Preceptor, que eu tenho certeza que você vai ter também muito conteúdo adicional. E quem quiser observar e contemplar e comentar os outros programas da primeira ou da segunda temporada do Expresso Difusora, basta você acessar lá a conta do Instituto Preceptor Kun no YouTube. Agradecemos a atenção de todos, desejamos um excelente final de semana e que não nos deixemos intimidar com as intempéries que cercam a vida, porque ela é muito preciosa, e vamos reconstruindo pouco a pouco o que as tormentas da realidade desconstroem. Um abraço a todos, bom final de semana, espero que todos estejam com as suas famílias, aproveitando o friozinho para se conectar ainda mais com a leitura.